Dia 7 de outubro de 2023, acontecia um dos piores momentos da história de Israel. Dias sombrios estão mudando toda a história do Oriente Médio nesse momento, e a faixa de Gaza pode dar início à tão temida Terceira Guerra Mundial. Só que muitos não sabem a história por trás de tudo isso. E como chegou a esse ponto de hoje ser uma guerra declarada? Será essa uma escalada para um conflito mundial? Assista até o final e saiba como isso pode acontecer. A história por trás da guerra. O conflito se inicia primeiramente entre Israel e Palestina e é como uma trama complexa de uma série repleta de história, cultura e tragédia. Imagine dois grupos, judeus e palestinos, ligados a uma terra que ambos consideram sua pátria ancestral. Tudo começa no final do século XIX, quando o movimento sionista surge, buscando um lar nacional para os judeus que enfrentavam perseguições na Europa. Eles escolheram a Palestina, então parte do Império Otomano. No entanto, os palestinos que já viviam lá não concordaram com essa ideia. Tudo isso se desenrola com a queda do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial e a Grã-Bretanha obtendo o controle da Palestina. Os britânicos prometem o mesmo território para judeus e palestinos, criando tensões crescentes. Em 1947, a ONU propõe partir o território da Palestina, dando origem a Israel. Mas os palestinos não aceitaram essa divisão. Isso leva a uma guerra em 1948, com a criação do Estado de Israel e a dispersão de milhares de palestinos, um evento conhecido como a Nakba, que significa catástrofe. Desde então, o conflito tem sido marcado por guerras, confrontos, negociações fracassadas e a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia, o que acirra ainda mais as tensões. Então, este drama continua se desenrolando, com muitos países, incluindo os Estados Unidos, forte aliado de Israel, e outros como Rússia, China e a comunidade internacional, tentando encontrar uma solução para esse conflito de gerações. E entre esse conflito surge o Hamas. Imagine um quebra-cabeça com peças que representam diferentes aspectos culturais, históricos e políticos. Tudo começa com o território, com Israel em 1948 sendo estabelecido e reconhecido como um país oficial. A questão da terra é o fator principal do conflito. Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam Jerusalém como sua capital e têm uma ligação emocional profunda com a região. Os palestinos afirmam que foram deslocados de suas terras durante a criação de Israel, uma ferida histórica que ainda sangra. Isso levou à formação de grupos extremistas e cruéis como o Hamas, que teoricamente busca a libertação da Palestina, só que por meios militares e desumanos. A religião também desempenha um papel vital. Judeus, muçulmanos e cristãos compartilham raízes históricas na região, tornando a luta pelo controle de locais sagrados ainda mais inflamada. Inúmeras vezes, Israel quis ceder partes do seu território, que já é pequeno para a Palestina, porém nunca quiseram. O que eles querem, na verdade, é a destruição de Israel. Querem impor o islamismo como única religião por toda aquela região e ter todo o território de Israel para si, fazendo que assim Israel deixe de existir. O líder do Hamas disse recentemente que eles querem implementar o islamismo e suas regras, não só no Oriente Médio, mas também em todo o mundo. Querem que todos nós se submeta à sua religião e doutrina e que as outras religiões, como o cristianismo, devem ser eliminadas. O Hamas e outros grupos malignos da região fazem uma lavagem cerebral nas pessoas que estão sob o seu controle. Colocam na mente delas que Israel é o verdadeiro inimigo, que Israel invadiu o território deles e que todo o sofrimento e atrocidades do povo palestino é culpa de Israel. E claro, isso não é real. Não passa de narrativas para justificar a luta contra Israel. E os que estão no controle desses extremistas acabam acreditando nessas narrativas. Mas algo inacreditável também acontece em outras partes do mundo, como pessoas na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, que mesmo longe caem e acreditam nessas narrativas e viram militantes de causas que, na verdade, só querem a destruição de Israel. Ao olharmos para o território israelense, percebemos que todo o país está cercado de países inimigos. Desde 2006, Israel vem descobrindo vários túneis construídos por outros grupos perversos extremistas, como o Hezbollah, para invadir Israel. Tudo isso com apoio e financiamento do Irã e outros países árabes, além de apoio diplomático e também financeiro indiretamente da Rússia e China. Se não fosse o apoio dos Estados Unidos, Israel não conseguiria dar conta de vários de seus inimigos na região.
há um sério risco da guerra se escalar e outros países inimigos de Israel entrarem nessa guerra. Depois do atentado ao povo israelense, no dia 7 de outubro, a clara resposta viria. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que o Hamas pagará um preço sem precedentes na história, está claro que Israel vão aniquilar o Hamas por completo, mas para que isso aconteça, Israel tem que entrar no território do Hamas, que é a faixa de Gaza. Então, o exército israelense começou a bombardear várias áreas estratégicas na faixa de Gaza, onde há bases do Hamas. Há inocentes dos dois lados, tanto de Israel quanto na faixa de Gaza. Infelizmente, o Hamas usa as pessoas inocentes da região como escudo e, infelizmente, quem mais sofre nessa guerra são os inocentes. Ao bombardear locais onde há forças do Hamas, infelizmente, acabam sobrando para os inocentes que estão no local, pois o Hamas obriga que as pessoas permaneçam nos locais onde eles estão. E se Israel não atacar quem ataca, é o Hamas, como aconteceu no último dia, 7 de outubro, com as pessoas em Israel. Porém, na faixa de Gaza, existem vários quilômetros de túneis subterrâneos, onde é o bunker em que o Hamas se esconde. Sabendo disso, o plano de Israel é bombardear várias áreas, onde o arsenal do Hamas está e depois fazer uma incursão via terrestre na faixa de Gaza, com centenas de milhares de soldados e todo o seu arsenal de guerra. No momento em que esse conteúdo é feito, Israel deu 24 horas para que 1.100.000 pessoas deixem suas casas e se desloquem para o sul da faixa de Gaza, Israel deixando claro que vão entrar. Quando você estiver assistindo a esse conteúdo, provavelmente Israel já deve ter entrado na faixa de Gaza. E é por isso que a guerra pode escalar e afetar a você, eu e todos do planeta, pois, como dito, Israel está cercado de países inimigos e a partir do momento em que Israel entra na faixa de Gaza, ele está entrando em território palestino, pois a faixa de Gaza, por mais que esteja no controle do Hamas, ainda é território palestino. E os inimigos de Israel, que são Irã, Síria, Líbano, Jordânia, apoiam incondicionalmente a Palestina e já disse que se Israel entrar na faixa de Gaza, eles vão entrar na guerra e podem causar um conflito generalizado na região. Se eles entrarem na guerra, os Estados Unidos vão entrar em defesa de Israel. E se isso também acontece, a China e a Rússia também entrarão em defesa do Irã e outros países. E, consequentemente, pode explodir a Terceira Guerra Mundial. Enquanto isso, protestos a favor da Palestina, do Hamas e da faixa de Gaza em todo o mundo, principalmente nos países do Oriente Médio e países na Europa, o Hamas também convocou outros grupos criminosos extremistas da região, como o Hezbollah e todos outros, para ajudá-los a destruir Israel. E teve sinalização de que alguns desses grupos vão apoiar o Hamas. Lembrando que a guerra na Ucrânia está acontecendo também. Até parece que estamos em algum filme ou série do fim do mundo, mas infelizmente o que está acontecendo é real. As tensões no planeta vêm cada vez mais se escalando. Segundo o bilionário e fundador da Bridgewater Associates, maior gestora hedge de gestão de ativos financeiros do mundo, Roy Dalio disse que nós temos 50% de chance de entrar na Terceira Guerra Mundial nos próximos 2 anos. Diante disso, a quantidade de bunkers subterrâneos construídos por bilionários e milionários bateram recorde. Práticas como o sobrevivencialismo vêm sendo cada vez mais praticadas por pessoas em todo o mundo. O nosso planeta vive uma iminência do fim. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Muitos são os estudos de que o nosso planeta será destruído pelas mudanças climáticas, aquecimento global. Meteoro que pode atingir a Terra em 2029, a explosão do Sol, além da Terceira Guerra Mundial, que está mais próximo de acontecer. Nesse momento em que o mundo está com toda a atenção à guerra em Israel, a China está fazendo exercícios militares para uma futura invasão a Taiwan. É muito provável que a China considere esse momento em que os Estados Unidos estão muito ocupados com a guerra de Israel e da Ucrânia. Perfeito.
para que ela possa fazer uma mega invasão ao território vizinho. A CIA fez um alerta sobre essa possibilidade e o Pentágono cogita enviar também a Taiwan outro porta-aviões nuclear igual ao que os Estados Unidos mandaram para Israel. Estamos vivendo a história se não houver uma guerra mundial, veremos esses acontecimentos de agora escrito em livros. Há 2 anos atrás, o ex-satanista Daniel Mastral disse isso em um podcast. O princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a 2 anos. É. Pô, e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa porra dessa pandemia. Não, vai vir uma pior. Uma pandemia pior? É, o plano era esse. Entendi. Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos tal, na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente, né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Então, eles têm essa data aí, 31 de outubro. Se você for... Curiosamente, esse ano as tensões estão as mais altas em décadas. Vamos torcer para que a paz reine em nosso mundo e que essas questões sejam resolvidas. Compartilhem esse conteúdo com outras pessoas para que saibam o que de fato está acontecendo com o nosso planeta. Comente abaixo o que você acha que pode acontecer diante de tantos acontecimentos e assista a outros conteúdos como esse aqui no canal.